E é isso que nós queremos nesse rápido momento de reflexão que nós teremos agora. Quero a sua atenção. Estamos vivendo um período de pandemia, onde muitas dúvidas, onde muitas situações foram e são levantadas constantemente. Alguns já tinham se perguntado, será que isso quer dizer que a volta de Jesus é iminente, é agora? Ou o que será que essa pandemia, como nunca se viu a nível mundial, quer dizer para a Igreja do Senhor? E é evidente, em meio a grandes preocupações, existiram também grandes especulações. Entre as grandes dúvidas, agora chega uma dúvida que eu trago esse assunto para vocês, porque como pastor aqui na província de Sofala, nós recebemos algumas ligações, nós recebemos algumas mensagens, tanto nas nossas redes, plataformas sociais, quanto em SMS, nos perguntando qual a nossa opinião a respeito da vacina que está a ser disponibilizada aqui em Moçambique, no mundo inteiro, mas estamos falando para a Igreja do Senhor aqui em Moçambique, a Igreja Evangélica Visão Cristã, os seus membros. Então a pergunta era, pastor, é lícito? Será que não há algo errado em relação a tomar essa vacina? E uma das razões para ser contra que é exposta são razões do quadrante espiritual e razões também naturais. Eu separei aqui como razões espirituais e razões naturais. As razões espirituais, alguns têm colocado a seguinte dúvida: será que essa vacina, que está sendo quase obrigatória pelos governos em várias repartições de trabalho, entre outras coisas, não é a marca da besta? Alguns dizem, será que nessa vacina até há essa suspeita por parte de alguns que existem microchips ou uma tecnologia nanochips que entraria no organismo e controlaria o ser humano de alguma maneira? Veja que essas são dúvidas que são e vão surgindo no meio da população. E algumas dúvidas também no quadrante natural. Falei da questão espiritual, se a vacina seria, por exemplo, a marca da besta falada, e também as preocupações naturais. Alguns dizem, olha, a vacina mata, muita gente morreu porque tomou a vacina. Veja que alguns apontam como se essas pessoas estivessem morrendo porque então tomou a vacina. Outros dizem, não resolve nada porque não trata do problema da imunidade. E outros ainda vão mais adiante dizendo a vacina vai alterar o DNA humano, então isso pode trazer alguma complicação para você. Então nós temos dois tipos de preocupações. Preocupações ligadas à situação espiritual e preocupações ligadas à situação natural. Amém? Ou humana, ou material. Então, no meio de tudo isso, como é que nós podemos responder? É evidente que a nossa base de regra para a resposta espiritual, acima de tudo, é a Bíblia Sagrada. Amém? A Bíblia Sagrada. Eu preciso analisar algumas questões para começar a refutar, por exemplo, as supostas razões espirituais a respeito de a vacina ser a marca da besta. Nós, como uma igreja, filha da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, temos uma visão escatológica da seguinte maneira: os eventos que em breve irão acontecer terão o seu início marcado, primeiro, pelo arrebatamento da igreja. Seguido, aqui na terra, haverá 7 anos que é chamado de grande tribulação na profecia e, comitantemente, ou seja, ao mesmo tempo que acontece a grande tribulação aqui, só que num tempo e numa contagem diferenciada do que é contado na cronologia humana, a igreja arrebatada estará nos céus com Deus, onde participará do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro. Após os 7 anos aqui na terra e um tempo e uma contagem diferente lá nos céus, quando a tribulação terminar, Cristo voltará com a sua igreja e os seus santos para livrar Israel das mãos do que a Bíblia chama de anticristo, que estará governando a nível mundial e levando então a humanidade a tentar uma destruição em massa da nação de Israel. Então acontece uma grande batalha nesta vinda de Jesus.
E é nesse momento em que a Bíblia vai expor que nesta vinda todo o olho o verá. Então todos verão Jesus e a igreja vindo depois da grande tribulação buscar, ou melhor, salvar Israel e estabelecer o reino milenial aqui na face da terra. Quando ele ganhar essa peleja, haverá então o que é chamado de julgamento das nações, e logo após o julgamento das nações, que servirá para distinguir ou separar quem entrará ou não no milênio de Cristo, os 1000 anos em que Cristo governará a terra. Então, nesses 1000 anos de milênio chamado, Jesus estará governando a terra, e esse milênio será seguido desse julgamento das nações. Após os 1000 anos que Satanás nesse período estará preso, o que é que vai acontecer? Vai acontecer então o grande juízo final. O juízo final, e depois do juízo final, onde vai ser destinado ao inferno, haverá então a segunda ressurreição, onde será julgado aqueles que viveram 1000 anos durante o milênio e viram Cristo e mesmo assim decidiram agir errado no final desse milênio. Todos esses serão julgados nesse julgamento final, seguido do estado eterno, que é uma vida eterna longe de Deus, ou uma vida eterna com Deus para aqueles que o temem, para aqueles que o escolhem nesta ocasião. Então, este é o quadro escatológico que nós, como Igreja Visão Cristã, acreditamos. Aí você diz, então, vocês são pré-tribulacionistas? Exatamente. É preciso entender que, para afirmar na questão espiritual que a vacina é a marca da besta, as pessoas estarão errando em duas coisas: no tempo e no propósito. Se é a marca da besta, então o tempo está errado e o propósito para o qual a marca ela é levantada também está equivocado. Em termos de quê? Vamos pensar primeiro em relação ao tempo. Na escatologia, é importante lembrar que quase todos os cristãos concordam em 3 questões. A primeira, está chegando um tempo de grande tribulação sobre a face da terra. A segunda, depois da grande tribulação, Cristo voltará para estabelecer o seu reino sobre a face da terra. E em terceiro, haverá um arrebatamento, no sentido de repentina transição entre aquilo que é mortal, para aquilo que é imortal, ou seja, a mortalidade sendo deixada para trás e nós conquistando a imortalidade. E isso é evidente para os crentes. Estamos baseando isso em João capítulo 14, versículo do 1 ao 3, 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 51, versículo 52, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e versículo 17. O que diverge a população cristã é exatamente em que ocasião é que o arrebatamento há de acontecer. Lembre, eu apresentei 3 pontos que a massa evangélica acredita, mas vão divergir exatamente na ocasião em que o arrebatamento há de acontecer. Existe, baseado nessa ideia, 3 escolas: os pré-tribulacionistas, os mesos-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Então, o pré-tribulacionismo, como nós já nos identificamos, é isso que nós cremos, por achar que ela é o que mais se enquadra dentro dos textos sagrados, que faz a gente refletir, olhar para o Antigo Testamento, encaixar as profecias de uma maneira mais perfeita. Então, nós acreditamos no pré-tribulacionismo, que quer dizer que Cristo arrebatará a sua igreja antes da grande tribulação. O meso-tribulacionista acredita que no meio da grande tribulação, no meio dos 7 anos de grande tribulação, Cristo então vem e retira a igreja da terra. E os pós acreditam que somente lá no final da grande tribulação, então Jesus descerá com a igreja, no caso descerá com os seus anjos, que seria uma referência, aqui arrebataria a igreja, mas voltaria automaticamente para a terra para estabelecer o reino milenial.
Não estamos aqui para falar das outras teorias dos nossos irmãos, mas para mostrar a interpretação pré-tribulacionista, que é aquilo que nós acreditamos, como eu falei, como base na palavra de Deus, sendo isto que a palavra expõe para nós de uma maneira mais completa, responde muito mais perguntas no sentido escatológico. Então, biblicamente, o ponto de vista pré-tribulacionista tem muito a seu favor. Por exemplo, nós vamos levar em conta que a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 10, que a igreja não é designada à ira. Os crentes não passarão pelo dia da ira do Senhor. Ainda, Romanos 5:9 torna a afirmar essa mesma questão. Veja Romanos capítulo 5, versículo 8 e versículo 9. Versículo 8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Versículo 9: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E aí nós entendemos que essa palavra ira fala de condenação e envolve o juízo de Deus sobre a face da terra. Repito, não é só Romanos 5 e 9. Nós temos 1 Tessalonicenses 1 e 9. Temos também 1 Tessalonicenses 5 e 9, falando sobre esse momento da ira. E aonde nós vamos enquadrar a tribulação como um momento de ira? Apocalipse capítulo 6, versículo 17 diz assim: porque chegou o grande dia da ira deles, a quem poderá subsistir? Então, em Apocalipse capítulo 6, versículo 17, a grande tribulação é apresentada como o grande dia da ira do Senhor. Então, sabe-se que durante a grande tribulação se reinará sobre a face da terra o anticristo. E o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 6 e 7, ele diz assim, ó: e agora vocês sabem que o que o detém. Vou repetir. E agora vocês sabem o que o detém. Falando do anticristo, o que o detém? Para que ele seja revelado a seu tempo. Ou seja, haverá um tempo para ele se revelar e algo o detém nesse momento. Porque o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Veja que no primeiro versículo de número 6, o gênero do grego para decidir ou definir quem o detém, ele é neutro. Não diz se é masculino ou se é feminino. Só diz não, veja bem. E agora vocês sabem o que o detém. Não se sabe se é homem ou mulher, masculino ou feminino, o gênero. Mas no versículo seguinte vai dar uma definição melhor. Porque diz: o ministério da iniquidade que agora opera aguarda somente que seja afastado aquele, já passando uma ideia, um gênero masculino, aquele que o detém. Então é uma referência a quem? Ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo que age hoje por intermédio dos seus filhos. Eu e você somos templo de Deus e morada do Espírito Santo. E juntos compomos a igreja. Somente quando a igreja for tirada da terra é que o anticristo terá a liberdade de se manifestar e aí começar o período, então, da grande tribulação. Uma outra questão a ser analisada. A promessa do Senhor, ela é muito clara sobre o arrebatamento da igreja. Ele vem arrebatar a igreja e nós vamos encontrar nos ares. Eu quero ler essa referência sobre o arrebatamento para que você fique bem consciente. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 16, capítulo 4, versículo 16 ao versículo de número 18. Falando sobre o arrebatamento, olha o que diz. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Veja que Paulo revela de uma maneira muito clara e direta que acontecerá uma parousia,
o momento em que Cristo virá até as nuvens com a intenção, com o objetivo de buscar a sua igreja. Ele é muito claro de dizer que o que primeiro acontece não é o arrebatamento. Primeiro os mortos que morreram em Cristo. Estamos falando de todos aqueles que morreram servindo ao Senhor. O que é que acontece com eles? Ressuscitarão. E nós, depois nós, os que estivermos vivos, teremos nosso corpo transformado e subiremos à presença do Senhor. Então, após o arrebatamento da igreja, é que se iniciará o período de grande tribulação. Existe mais um texto que reforça isso. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, diz assim, falando sobre a igreja de Filadélfia, a igreja fiel. A igreja de Filadélfia recebe a promessa de ser guardada na hora da aprovação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Ou seja, Deus fez uma promessa da igreja ser salva desse momento, que é o momento da grande tribulação. Note que a promessa feita em Apocalipse 3 e 10 diz que ele há de preservar a igreja da hora e não na hora. Há uma diferença muito clara nisso. Porque se ele promete preservar a igreja na hora da tribulação, quer dizer que a igreja passaria pela tribulação e dentro da tribulação seria preservada. Mas ele disse que eu salvaria da hora. Então a igreja não passará por essa hora. Além de nós termos todas essas referências aqui, ainda temos todo o suporte histórico para defender a interpretação pré-tribulacionista. Qual é o suporte histórico? De acordo com João, capítulo 21, versículo 22 ao 23, estamos lembrando que o Evangelho de João é escrito quase 100 anos depois, né? Depois de Cristo. Então, estamos aí com 70, 65 anos depois de Cristo ter sido assunto ao céu, é que o Evangelho de João é escrito. No capítulo 21, no versículo 22 e 23, vai mostrar que havia uma história no meio da igreja que, ouça bem, João não morreria antes que Jesus voltasse. Porque Jesus promete, dava a entender pela igreja, que ele voltaria e João esperaria ele vivo. Então eles esperavam, a igreja primitiva, esperava a volta de Jesus de uma maneira iminente, a qualquer momento. A prova disso, o texto. O texto vai mostrar que eles tinham a expectativa de Jesus voltar ainda nos dias de vida de João. Aí, o ponto de vista pré-tribulacional parece ser o que mais combina também na questão do caráter de Deus de uma maneira geral. Se você olhar para o Antigo Testamento, houve o dilúvio. Noé, é preparada a salvação para Noé antes que o dilúvio chegasse. Sim ou não? Sodoma e Gomorra é destruído. A salvação de Ló e sua família é preparada antes mesmo, o quê? Que o fogo descesse sobre Sodoma e Gomorra. Quando Jericó é destruído, a salvação de Raabe também é preparada antes que, no caso, Jericó fosse totalmente destruída. Então, quando você olha para todas essas evidências, você percebe a igreja não passará pela grande tribulação. Hebreus capítulo 9, versículo 28 diz assim: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Então haverá um arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. E esse arrebatamento será secreto para a igreja, porque o texto diz que não será para todos. Esse arrebatamento será para os que o aguardam. Aí você pode dizer, mas isso nunca foi visto? Como é possível Jesus vir só para um grupo e para outros não? É uma promessa que ele fez. 1 Coríntios capítulo 15, você vai ver que isso já aconteceu. Quando Jesus ressuscitou, ele aparece em diversas ocasiões, mas só aparece para aqueles que são seus discípulos. Aqueles que não eram seus discípulos incrédulos, você não encontra no texto sagrado em nenhum lugar uma referência em que Deus aparece, no caso Jesus, aparece para eles depois de ressurreto. Amém? Então, naquela ocasião, Jesus veio só para eles. E no arrebatamento da igreja, assim será. Vale também lembrar que nós temos apoio de toda a Escritura.
A palavra igreja, quando nós voltamos o nosso olhar para Apocalipse, que é o livro da revelação, a palavra igreja aparece 19 vezes nos seus 3 primeiros capítulos. Pega Apocalipse, você começa a olhar, os 3 primeiros capítulos aparece a palavra igreja. Mas do capítulo 4 até o capítulo 22, somente no capítulo 22 é que vai tornar a aparecer a palavra igreja. Agora, por quê? Exatamente porque quando a gente fala de Apocalipse, no início de Apocalipse aparece uma divisão escatológica do livro. Leia Apocalipse capítulo 1, versículo 19. O texto fala assim: escreva, Deus falando para quem? Para João. Escreva, pois, as coisas que você viu. Primeiro, as que são e as que hão de acontecer depois destas. 3 partes é dividido o livro de Apocalipse. Primeiro, as coisas que são. No capítulo 1, ele vai escrever das coisas que ele viu. É só você ler. Vai estar lá todas as coisas que ele já tinha visto. No capítulo 2, ele vai falar sobre as coisas do seu presente. É a realidade das igrejas. Ele vai abordar capítulo 2, capítulo número 3. Mas no capítulo de número 4, acontece algo diferente. No capítulo 4, começa exatamente as coisas que hão de acontecer depois destas. E quando você inicia o capítulo 4, você vai começar no versículo 1, recebendo a seguinte informação, que a palavra de Deus diz. Olha lá, versículo 1. Uma voz fala com João: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Depois da era presente da igreja, algo vai acontecer. E começa no capítulo 4. E quando ele chega lá, o que é que ele vai começar encontrando? Ele encontra os 24 anciãos, com coroas, com palmas em suas mãos, com vestes brancas. E se você prestar atenção, todas essas coisas tinham sido prometidas no capítulo 1, 2 e 3. Nos momentos anteriores, seria prometido para aqueles que servissem fielmente ao Senhor. Coroa foi prometido, amém? Foi prometido vestes brancas, e entre outros detalhes que está narrado lá, você vai observar com muita calma. Então, os 24 anciãos representam a igreja do Senhor Jesus, ou seja, no início do capítulo 4, quando vai se iniciar a grande tribulação, o que é que acontece aí? Quando começa a preparação para a grande tribulação, a igreja já se encontra lá nos céus. Amém? E por isso nós glorificamos o nome do Senhor. No capítulo 6 é que começa a abertura do primeiro selo, que vai trazer destruições sobre a face da terra e juízo. É aberto 7 selos. No 7º selo é aberto 7 trombetas. E na 7ª trombeta são abertos 7 taças. E isso vai narrando no decorrer da escritura apocalíptica, vai narrando todas as sequências de castigo de Deus sobre a face da terra. E somente no capítulo 13, dentro do período da grande tribulação, é que é narrado, é feito um comentário sobre a marca da besta, ao som da 7ª trombeta. Amém? Por falar em 7ª trombeta, alguns irmãos, eles dizem: olha, nós não acreditamos na ideia pré-tribulacionista, porque Jesus virá ao som da última trombeta. E eles têm razão. Por quê? Porque está escrito em 1 Coríntios 15, 52, em 2 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, que o Senhor virá ao som da última trombeta. O que eles não têm razão é que as trombetas faladas nos textos são diferentes. Porque eles dizem: ao som dessa última trombeta, Jesus voltará e vai pegar os seus e automaticamente estabelecer o reino sobre a face da terra. É preciso fazer uma distinção. A trombeta de Coríntios, a trombeta de Tessalonicenses são trombetas de convocação. É Deus convocando a igreja no arrebatamento para estar com ele. A trombeta referida em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, ela é uma trombeta de juízo, é uma trombeta de castigo, ok? Para provar isso, essa trombeta abre 7 flagelos. 7 taças de destruição continuarão sendo derramadas depois dessa trombeta sobre a face da terra.
Então, como justificar? Como dizer que Jesus vai vir na 7ª trombeta e destruições vão continuar acontecendo? Sendo que você diz que ele vem estabelecer o milênio. E o milênio, quando é estabelecido, é um período de paz e segurança governado por Cristo Jesus. Amém? Então, vale a pena lembrar, a marca se enquadra no período da grande tribulação. E nós acreditamos que ainda não estamos no período da grande tribulação, porque Jesus voltará antes da grande tribulação para arrebatar os seus, para estar com ele. Esse é o primeiro ponto. Ainda dentro do tempo, falamos e enquadramos a marca. Agora é preciso entender a questão de propósito. A ideia da vacina ser a marca da besta, como alguns pensam, não está longe da lógica humana. Por que não está longe da lógica humana? Pelo simples fato, meu irmão, nós já pensamos que a marca da besta fosse aqueles códigos de barra que vem nas mercadorias. Talvez você seja desse tempo. Nós já pensamos que a marca da besta fosse, Jeremias, cartão de crédito. Ouviu bem? Nós já pensamos que quando surgiu os chips seriam então a marca da besta, sendo que até a própria tecnologia de chips, por exemplo, hoje está ultrapassada. A China controla todos os seus habitantes através de câmeras, não mais através de chips. Só para você ter uma ideia. E agora, nós estamos destinando todos os nossos focos escatológicos para acusar a vacina de ser a marca da besta. Muito bem, a marca da besta está lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 15 e 17. O texto fala o seguinte: além disso, foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de maneira que ela tivesse a capacidade de falar, e fizesse com que todos os que não lhe prestassem adoração fossem mortos. Ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem certa estampa de marca na mão direita ou na testa. Qual o propósito? A fim de que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que apresentasse a tal marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. É o que o texto diz. Então nós encontramos primeiro que a marca era levantada. Qual o propósito? Primeiro propósito, a adoração. O propósito da marca é a adoração à besta, que vai apenas lembrar que não está falando que haverá um animal que será adorado, mas um ser humano com as características apresentadas por essa besta. Ok? Ferocidade, se volta contra tudo que é Deus, não respeita a Deus e quer a adoração para si. Então, essas seriam as características. Qual a marca dele? Então, a marca da besta é adoração. Ele quer adoração. Segundo, ele vai querer que todos aceitem a marca da besta. Está apontando aqui. E tem um propósito comercial também com a sua marca, para restringir e trazer mais adoradores. Quando a gente olha para essa marca, nós percebemos que o que nós estamos vendo é uma tentativa que o diabo há de ter através dos seus, naquele período de grande tribulação, de replicar as coisas espirituais. Estão lembrados quando o anjo da morte entrou no Egito? O que aconteceu? Marcas feitas nas portas das casas, para identificar aqueles que serviam a Deus, aqueles que tinham aliança com Deus. Quando você vai olhando para tudo isso, você pode ainda pensar, por exemplo, em Ezequiel, capítulo 9, versículo 4, onde diz que um anjo selou a muitos ali, mostrando que aqueles seriam protegidos e eles eram filhos de Deus. Você pode ainda olhar para Apocalipse, no capítulo de número 7, onde diz que no período da grande tribulação, Deus há de selar 144 mil para serem como missionários, ministrando, pregando sobre o reino, ainda durante o período milenial. Claro, esses ligados à nação de Israel. E diz que os flagelos não tocariam eles, porque estariam protegidos. Neles estaria uma marca que eles servem a Deus. E ainda o texto vai mostrar algumas questões. Efésios, por exemplo, capítulo 1, versículo 13 e 14,
diz que nós, como igreja, nós fomos selados. Nós, como igreja, nós fomos selados. Amém? Então, o Espírito Santo é o nosso selo, que está sobre cada um de nós. Cada um de nós. O que é que o diabo está fazendo no período em que ele há de governar? Ele está replicando o que está no reino espiritual. E como eu e você recebem o sinal, o selo do Espírito Santo? Recebe quando nós reconhecemos a autoridade de Jesus sobre nós. Recebe quando nós o adoramos. Quando nós aceitamos. Tudo isso faz parte. Como assim? Assim como nós precisamos entregar o nosso coração, confessar a Jesus Cristo com os nossos lábios e declarar que Jesus é o Senhor, essa mesma entrega é exigida com relação à marca da besta. Isso está conectado com quem a gente adora, confia e entrega a vida. Em outras palavras, não tem como receber a marca da besta sem querer. Ah, eu não queria e agora eu já estou com a marca. Não existe isso, porque esse não é o propósito da marca. Ainda é a mesma coisa dizer que alguém foi cheio do Espírito Santo, mas ele nem queria ser cheio do Espírito Santo. Não, ele está replicando o reino espiritual. E na replicação o que ele quer? Que as pessoas o adorem, decidam por ele, nem que por isso sejam coagidas a isso. Por isso no versículo 16 diz, ele obrigou a todos, pequenos e grandes. Ele vai obrigar, mas a decisão final de aceitar ou não é de quem? É nossa. Olha a coincidência, a marca vai ser ou na sua mão ou na sua testa. Deuteronômio 6 e 8, ao falar da lei do Senhor, ele diz que as pessoas deveriam ter ela escrita e colocar sobre a sua testa ou sobre a sua mão direita. Falava de uma mentalidade dominada pela palavra do Senhor e o relacionamento com o próximo, ou o relacionamento com o nosso trabalho, tudo isso baseado na vontade expressa da palavra do Senhor. O que é que o diabo vai querer naquele período daquelas pessoas? Que o reconheçam como Senhor, uma mente cauterizada, distanciada de Deus e uma ação voluntária. Por isso que até pais entregarão seus filhos, que porventura não aceitarem o governo dele. Porque na ação e na mentalidade, essas pessoas terão se entregue totalmente à crença que realmente aquela besta humana mereceria ou merece a adoração. Então, ninguém tem como receber a marca inconsciente. Sendo assim, é algo consciente, uma escolha colocada diante de você. Vai chegar um momento onde você vai escolher, eu quero ou eu não quero. Na hora em que a besta, a marca dela estiver em vigor, quem tiver naquele período irá entender, isto aqui é a marca e eu tenho de tomar uma decisão. Ninguém ficará enganado. Então, em relação a razões espirituais, irmão, a vacina não é a marca da besta. A Bíblia não fala em nada contrário a essa questão de vacina. Amém? Então que isso fique bem claro, espero ter esclarecido, que em relação às questões espirituais, a vacina não é a marca da besta e não é pecado de maneira alguma você tomar a vacina. Esse é um ponto que eu quero que você fique com ele frisado. Você, irmão da Igreja Evangélica Visão Cristã, na província de Sofala, no país de Moçambique, você tem liberdade sim, biblicamente, não existem fatores contrários a isso. Desacredite de qualquer interpretação estranha sobre a profecia. Olha o texto que nós começamos a ler lá de 1 Tessalonicenses 2, fala exatamente do cuidado em nós não aplicarmos de uma maneira errada as profecias que nos foram entregues anteriormente. Então descanse em relação a isso. Ainda não estamos na grande tribulação e a marca será nesse período. E a marca terá um propósito de adoração, de entrega. Vacina não está se exigindo nada disso. Ah, pastor, como será essa marca então? A Bíblia não diz. E há uma especulação muito grande de como será. É difícil precisar o que vai ser. Amém? Mas dá a ideia de ser algo até visível ou exigir uma identificação. Por causa de quê? Porque o versículo número 17 diz que ninguém vai comprar ou vender se não tiver. Então alguém precisa ver essa marca de alguma maneira. Passando esse ponto,
Já entenderam que não é pecado, não é a marca da besta? Espero ter esclarecido bem a vocês que estão aqui. Entenderam? Estamos juntos? Amém? Então, vamos às razões naturais. Alguém diz, a vacina vai me matar, vai modificar o meu DNA. Olha, primeiro, a vacina serve para prevenir das doenças que não temos sistema imune preciso ainda. Quando a gente não tem um bom sistema imune, um sistema que defende o organismo naturalmente contra certas enfermidades, a vacina chega para ajudar. O que acontece? Um vírus entra no organismo e ele começa a se replicar, ele começa a atacar as células boas, transformando elas em células más e vai nos prejudicando lá por dentro. É por isso que acontece a febre, alguns sintomas, que é dando sinal que algo não está bem, que algo não está legal, que precisa ser feito alguma coisa. Entendeu? É preciso entender bem essa questão. Então, a vacina não mata, querido. A vacina ela serve para ajudar você a preparar o seu organismo. Aí alguns dizem, pastor, mas ouvi dizer que modifica meu DNA. Ora, o vírus, ele trabalha assim. O vírus, ele entra dentro da célula e modifica o sistema do DNA da célula para que ela comece a replicar o próprio vírus. O SARS-CoV, por exemplo, é isso que ele faz. Ele entra na célula e dentro da célula usa ela como se fosse uma fotocopiadora para se multiplicar dentro do nosso organismo. Então a vacina, o que é que ela faz? A mesma coisa. Algumas vacinas trabalham nesse sentido, de entrar na célula, modificando o DNA e fazendo o que mais? Ela vai multiplicar agora, não coisas ruins, mas coisas boas. Os soldados que defenderão o corpo. Ela vai treinar e criar soldados para quando a enfermidade chegar, ela já saber o que deve fazer. É por isso que você, lá atrás, já teve, no Brasil a gente chama catapora. Eu esqueci como é que se chamam aqui. Não, sarampo é uma outra, mas serve como exemplo também sarampo. É por isso que são enfermidades que você só tem uma vez e depois não tem mais. Por quê? Na primeira vez o corpo lutou contra aquilo e aprendeu como se defender daquele vírus. Aí o que é que fez? Algumas células, existem células chamadas células de memória. Ela aprendeu exatamente como se defender. Da próxima vez que o vírus chegar outra vez, rapidamente eles atacam aquela célula e já eliminam ela de uma vez. A vacina faz isso. Já passa toda a informação que o nosso sistema imunológico precisa para que quando o vírus chegar, defenda o seu organismo. Olha, pastor, mas será que não mata? Deixa eu te dizer, alguns ficaram e põem, eu tive muita febre, eu até pensei que eu ia morrer. Querido, existem efeitos colaterais em qualquer medicação, até o paracetamol que você toma. Viu, meu irmão? Até o paracetamol que você toma tem contraindicação. Existe medicação que todos podem tomar, mas eu não posso por ter alguma alergia a algum componente daquele remédio. E se eu tomar aquele remédio que vai me fazer bem, aí vai fazer mal. As vacinas, de uma maneira geral, não só a vacina do Covid, a vacina, de uma maneira geral, ela tem efeitos colaterais comuns e graves. Quais são os efeitos colaterais comuns? A dor no braço, onde aplicou, você pode ter aplicado e depois sentir uma dor naquele braço. Isso é considerado um efeito colateral comum. O que mais? Dor no corpo no dia seguinte. Você sentiu uma dorzinha no corpo. Faz parte. Febre, também. Coriza, náusea, diarreia, também faz parte de efeitos colaterais comuns. Quero lembrar você que até o seu filho, pequenininho, bebê, quando você levava para o hospital para vacinar, se lembra que você já se preparava para uma noite que a criança não dormiria muito bem? Você já preparava às vezes supositório para controlar a febre por causa da reação que o corpo teria à vacina, aquele anticorpo que está chegando ali dentro. Com as crianças acontece isso. Com a vacina do Covid, não será diferente as reações. A diferença é que nós agora somos adultos, não queremos passar por isso. E as crianças pequenas não têm a opção de escolher, já que os pais colocam. Mas você falou, pastor, que existem alguns sintomas colaterais ou efeitos colaterais graves. Existe. Inchar o rosto.
é um efeito. Os lábios, o nariz, uma dificuldade de respirar, a queda da pressão arterial muito abrupta, descer, pum, aquela tensão desce, desmaios, choque anafilático, que é uma reação a uma alergia, ok? Isso são graves. Aí você diz, pastor, mas isso pode acontecer, então eu não quero. Calma, você tem que ter calma. Pelo seguinte, imagina aqui comigo. Isso são casos raríssimos de acontecer. Em algumas vacinas o caso acontece em 0,01%, não chega a 1% de chance de acontecer. Mas isso acontece em qualquer outra vacina. E acontece na maioria das vezes por quê? Porque a pessoa não sabe se é alérgica a algum componente daquela medicação. E então, por não saber que é alérgica, toma, e não é a questão da vacina ter prejudicado, é a alergia a algum componente da vacina que provocou inchaço no rosto, na língua, nos lábios, a dificuldade de respiração. Então, havendo algum sintoma como esse, de imediato você procura ajuda médica, que eles também terão os meios técnicos, científicos, para resolver essa questão. Mas esses são casos pouquíssimos. Então eu não vou tomar vacina. Então, para pensar comigo. Imagina se a cidade da beira, porque você vai dizer assim, pastor, existem muitos testemunhos de pessoas em tal país, um fulano dizendo que morreu, fulano tomou e morreu, e tal. Calma lá. Imagina comigo aí. A cidade da beira, e você tem carro. E todo período tem 500 carros andando na cidade da beira. 500 carros andando, para lá e para cá. E de uma hora para outra, entra agora 1 milhão de carros para andar dentro da cidade da beira. Aonde corre o maior índice de acidentes? Era naquela população de 500 carros, considerada normal, ou agora que tem 1 milhão de carros rodando dentro da própria cidade? Quanto mais carros, mais riscos de acontecer situações que provoquem acidente. Eu quero lhe lembrar que casos vão aparecer, porque apesar de ser um caso entre milhares, esses casos afindam tomando mais evidência do que os casos que simplesmente nada ocorreu. Estamos falando de uma vacinação em massa a nível mundial. São bilhões e bilhões de pessoas sendo vacinadas. É evidente que, como a vacinação está sendo em massa, a chance de pessoas alérgicas e etc. é maior. É por isso que a gente afinda encontrando situações e informações de caso de alguém que teve uma reação assim, acolá. Mas isso ainda representa, se você fizer um percentual a nível da quantidade de pessoas vacinadas que estão bem, sofreram apenas efeitos colaterais comuns, e aqueles que chegaram a óbito, o número é irrisório. Porque se você pensar assim, você também deveria dizer, a partir de hoje eu também não saio mais de carro na cidade da beira, porque há de acontecer um acidente. Não tem lógica esse pensamento. Compreende? Então, o que é que eu quero dizer a você e fazer você lembrar? A vacina, ela não mata. Alguns efeitos colaterais graves, por causa de uma questão alérgica, pode levar ainda a essa situação, mas são casos raríssimos. Olhe para os lados positivos. Vale a pena se vacinar? A pergunta que alguém pode estar fazendo. Vale a pena? Em Israel aconteceu a vacinação em massa mais rápida do mundo. E houve resultados imediatos. Estou falando agora de 2021. Já houve resultados imediatos. Quais eles? Baixo nível de infecções entre os vacinados. Todos aqueles que foram vacinados, baixou o nível de infecção. Porque alguns pensam, eu vou me vacinar e isso quer dizer que eu não pego mais Covid. Não quer dizer isso. Quer dizer que o seu corpo estará preparado para se defender do Covid. Ou seja, você pode ter Covid, mas ser bem leve, sem nenhuma gravidade, como uma gripe comum, por exemplo. Entendeu? Por causa da imunização que você já aderiu no seu corpo. Então, lá em Israel, já deu para comprovar o baixo nível de infecções entre os vacinados. A maioria dos casos com sintomas leves, quando aparecem casos entre eles, a maioria esmagadora, os sintomas são leves.
E ainda diz que esse mesmo quadro é refletido em todas as faixas etárias. Jovens, aquele lá, o coroa, o velho, o idoso, em todas as faixas etárias, essa diminuição ela é demonstrada. O próprio Brasil, há 4 semanas atrás, que está um índice tão alto de morte, mais de 500 mil, há 4 semanas atrás anunciou que o pico de morte caiu grandemente depois de iniciada a vacinação. A Europa, por exemplo, quem assistiu os jogos da Eurocopa pode ver estádios cheios, porque a vacinação trouxe mais tranquilidade àquela população. E os índices continuam estáveis depois da Europa ter feito a sua vacinação. Aí você pode ser crítico e dizer assim, e por que não lembrar de Seychelles e do Chile, que tiveram toda a população imunizada, mas cresceu o alto índice ainda de contaminação? Isso se deve a alguns fatores, como ainda o anticorpo não ter sido produzido, depois de ser vacinado já deixou máscara de lado, não respeitou as distâncias sociais, e isso trouxe algumas complicações, é evidente, de contaminação. Mas, mesmo nesses países que nós estamos falando, um aqui na África e outro lá na América, nós estamos demonstrando, estamos vendo, através das reportagens, que o que aconteceu em Israel também aconteceu lá. Apesar de lá o índice de infecção ter sido maior, a gravidade das infecções são bem menores devido à imunização. Então, espiritualmente, você esteja tranquilo, você não estará pecando se tomar a vacina. Amém? E segundo, da maneira natural de pensar, humanamente falando, materialmente, fisicamente, é uma ideia inteligente tomar a vacina. Você vai estar preparando o seu organismo, preparando a imunidade dele para diminuir os riscos de contaminação ou até mesmo o efeito da infecção do SARS-CoV, caso isso venha a acontecer com você. Então, se de repente chegar a vacina à sua porta, no seu trabalho, a decisão é sua. Não venha dizer que é pecado porque não é, que a Bíblia é contra porque não está, que não é uma ideia inteligente porque eu já te mostrei que vale a pena. Toda medicação tem contraindicação, todas elas têm. Com a vacina não seria diferente. Amém? Então, essas são as indicações e as orientações que, como pastor, nós queremos passar para você, tanto espiritualmente quanto materialmente, a visão bíblica sobre isso. Tá bom?